Amém. Irmão, nesse momento eu apresento a minha saudação. Eu faço sempre em nome da Santa Vó Rosa, em nome do nosso primaz santo e querido irmão Aldo, pelas vindas que os nossos irmãos compareceram em nossas reuniões, que a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo possam nos abençoar grandemente. Sejam bem-vindos, irmãos, em nossas reuniões, e que a Santa Avó nos alimenta cada vez mais pelo esforço, pelo amor, pela misericórdia que a Santa Avó tem de cada um de nós, para nos abençoar ricamente o nosso trabalho. E com essas palavras, irmãos, eu convido aos irmãos que estão sentados, por gentileza, aos que puderem ficar em pé, nós vamos dar o início, mais uma reunião aqui em nossa congregação. Nós estamos agradecendo desde já os nossos irmãos internautas, são muitos irmãos, são muitas famílias que vai nos assistir à nossa reunião, aonde o senhor estiver. Não importa a distância, o que importa a partir desse momento que o senhor dá licença para entrar na sua residência, para levar uma palavra amiga, levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, para que a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo possa trabalhar na sua vida sentimental. Tá bom, meu irmão? Amém. Ó Santíssimo Deus, o nosso eterno Pai, neste momento, ó Deus, ao iniciarmos mais uma reunião aqui na Tua santa e bendita congregação, onde, ó Santa e gloriosa Vó Rosa, aqui já se encontra, Vó, uma parte da Tua Santa Igreja, porque eles confiaram e confiam na Senhora, confiam no Seu poder, ó primaz santo e querido irmão Aldo. E eles então vieram, Vó, alimentar cada vez mais a sua alma, o seu espírito, preparar para que um dia a Senhora, juntamente com o nosso Deus, o Pai, precisar dessas almas tão preciosas para o reino dos céus. E nós estamos preparando, Vó, nas nossas reuniões, com a mensagem que a senhora manda transmitir à nossa igreja, as mensagens do nosso estimado irmão Aldo, são mensagens, Vó, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Nós saímos em nossas congregações alimentados com as mensagens que a senhora manda transmitir em nossas congregações. Agora, Santa Vó Rosa, também eu peço a bênção da Senhora, a bênção do Senhor primaz, santo e querido irmão Aldo, que abençoe ricamente aos ouvintes de hora milagrosa, aqueles que moram em lugar tão distante, ó irmão Aldo. Nós sabemos que moram pessoas em região muito distante da sede da nossa igreja, de nossas congregações, e às vezes em outros países eles gostariam de participar de nossas reuniões presencialmente, mas devido à distância que nos separa, mas nós estamos aí, adentrando na tua residência, para poder levar uma palavra amiga, levar uma palavra de conforto. Repetimos mais uma vez, esta palavra de ânimo, de fé e de coragem, para que possa transformar a sua vida. E a Santa Avó, ela tem transformado a vida de um apostólico, aquele que ama, aqueles que venera, aquele que reconhece e certamente e ama a nossa doutrina, a nossa disciplina da nossa igreja. E assim, ó Santa querida Avó, eu entrego a Senhora a essa reunião, em tuas santíssimas mãos, e também nas mãos do Senhor, ó irmão Aldo, e damos por iniciada a nossa reunião a partir então deste momento. Amém. A Igreja Forte de número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal. Que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Senhor.
Amém. Agora, irmãos, mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de cada um de nossos irmãos que vieram. Mais uma vez, irmãos, participar de nossas reuniões da nossa igreja. Eles vieram, irmãos, em busca de lenitivo para a sua alma. E um preparo, mais uma vez, para o nosso espírito. Viemos buscar entendimento e sabedoria dos céus. E desde já eu agradeço também aos internautas que vai nos assistir à nossa reunião doravante. Que a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo nos abençoe grandemente. Hoje, irmãos, vai ter uma mensagem que o nosso irmão Aldo mandou para nós, em janeiro, irmão, do ano 2013. Olha o tempo que faz, irmãos, quando o nosso irmão Aldo, ele mandou dizer assim para a nossa igreja: o valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Ele mandou dizer, irmão, que nós valorizassem mais, desse mais valor. Ia lembrar, irmão, do primeiro amor, quando nós conhecemos a nossa igreja, o valor, irmão, que nós dávamos para nossas reuniões da nossa igreja. Eu estou, irmãos, lembrando os nossos irmãos desta congregação, que na próxima quarta-feira nós temos aqui nesta congregação a reunião de oração, conforme eu disse aos irmãos na noite de ontem. Eu friso mais uma vez na manhã de hoje, que vai ser uma reunião belíssima, irmão, que a Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo, eles vão estar aqui para nos abençoar juntamente com Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima também. E os internautas que não estão nos assistindo, aí aonde o senhor estiver, a Santa Avó também vai estar aí com o senhor. E juntamente com o nosso estimado irmão Aldo. E o senhor não deve faltar na reunião da nossa igreja. No passado, irmãos, nós não faltava na nossa reunião. Eu gosto, irmão, de estar sempre aqui em Duartina. Eu gosto de estar sempre lembrando aos nossos irmãos. Porque, irmãos, quando nós vínhamos aqui há 50 anos atrás, os irmãos que estão assistindo aqui, me assistindo agora, a maior parte conhece Pedro de Birigui. Eu também sou Pedro de Duartina. Pedro de Duartina. Então, há 50 anos atrás, nós íamos aqui, irmãos, assistir às nossas reuniões da nossa igreja, a casa da nossa irmã aqui do ladinho, a nossa irmã Maria Girelas de Mato. Que saudade, irmã Maria, só nos faz para nós. Está no reino do céu já. Cumpriu a sua missão aqui nessa terra. Então, note bem aos nossos irmãos que quando nós chegávamos aqui, nós éramos 9 irmãos. Mas meu pai e a minha mãe, nós éramos 11. A casa já enchia. E ela então esperava nós na esquina. E ela sabia que quando nós vinha de trem, o trem paravam aqui e nós já vinha. E ela ficava... Os irmãos lá de Garta estão chegando, era nós. Era um prazer imenso, irmãos, quando nós ia embora. Irmãos, eu a lembro como que fosse hoje. Nós trabalhávamos na roça, irmãos, e nós com meus irmãos, todos nós discutíamos aquela reunião. Ficávamos discutindo o que o pastor falava. O que o pastor falava para nós, e naquela época, a irmã Santa Avó, ela tinha ido recentemente para o reino dos céus. E nós ficava calculando, irmãos, como é que ela ia para o reino dos céus. Para chegar até o reino dos céus. E nós ainda trabalhando na roça, irmãos, e os nossos pais então nos orientavam. Ela ia somente em espírito, dizia para nós, e nós não entendia quase que nada.
Mas nós gostava, irmão, de valorizar as reuniões da nossa igreja. E quando meu pai não vinha, e nem minha mãe, o meu irmão mais velho, ele era obrigado, ele obrigava nós, seja prestativo nas reuniões da nossa igreja. Porque quando chegar em casa, o pai vai perguntar, então perguntava primeiro para a caçula, e ela tinha que falar tudo. E a outra, minha irmã, falava da recepção que dava a nossa irmã Maria Girelas de Matos, aqui na nossa reunião de Duartina. Então notem bem aos nossos irmãos que às vezes eu a lembro e me emociono aos anos que faz. E às vezes eu estou viajando longe, irmãos, e às vezes eu estou lendo um boletim, sai alguma coisa de Duartina, e eu fico sozinho, eu começo a chorar de saudade. As lembranças que nos traz, irmãos, daqui desta cidade, porque é aqui que nós conhecemos a Santa Avó Rosa. É verdade, nós começamos a conhecer aqui na cidade de Gália. A maior parte dos irmãos aqui não sabe que nós tínhamos reunião em Gália. Quando nós ia em Gália, eu digo aos nossos irmãos que ainda era bem criancinha, quase não entendia nada. Os meus pais que conhecia, que ia lá na cidade de Gália. Então notem bem aos irmãos que ali da cidade de Gália, os irmãos também não conhecem, não lembram, e o nosso irmão pastor Zé Francisco, lá de Belo Horizonte, ele que vinha sempre aqui, e ele então escreveu o hino 156, Alegre nós estamos cantando. Foi ele que escreveu esse hino, e a Santa Avó, ela ficava muito feliz, irmãos, quando cantava esse hino nas nossas reuniões. E ela disse, vocês vão ficar assim, o resto da vida, feliz, porque eu estou feliz com vocês. E era assim que as nossas reuniões da nossa igreja, é o valor da nossa reunião que nós devemos ter, irmãos. E hoje, irmãos, a ver o pai não vem, o filho, a mãe não vem, o pai nem pergunta, quem era o pastor? Estava lá a reunião, não pergunta mais. O que o pastor falou, o que a Santa Avó mandou falar? Não falam mais. As coisas estão mudando, irmãos, renovaram muito as nossas atitudes de um tempo para cá. É verdade, irmãos, que a igreja evoluiu bastante, muito evoluiu demais, graças ao nosso bom Deus. E a maior parte dos nossos irmãos estão acompanhando a evolução. E hoje os irmãos acompanham, que não pode vir na reunião, mas acompanham online. E ele acompanha, irmãos, ele fica ali atento. E às vezes o nosso estimado irmão Aldo, ele nunca gostou que as pessoas faltassem na nossa reunião e assistissem às reuniões online. Porque é bom, logicamente que é muito, mas muito importante, mas não é igual. Presencialmente a gente cumprimenta os nossos irmãos com um sorriso no rosto, chega ali na porta, está ali os irmãos, os obreiros, para recepcionar as pessoas que ali entram, irmão, a ver a pessoa que vem com tanto problema na vida, e vem para a reunião, ali depara com o obreiro com um sorriso no rosto, paz do Senhor, meu irmão, aquela paz que reina em nossa alma, no nosso espírito, transforma tudo a vida, transforma a nossa vida. Aí vem a mensagem do coral, que alimenta cada vez mais o nosso coração, a nossa alma. Depois o nosso irmão Aldo, ele completa com a mensagem da nossa igreja. Aí os irmãos saem daqui enriquecido, valorizado, valoriza a reunião da nossa igreja. Mas é preciso, irmão, que cada um de nós fizesse isso. Cada um de nós fizesse isso, deixasse os problemas de lado. Irmãos, nós estamos no ano novo, vida nova. O que passou, passou. Vamos tocar a vida com a Santa Avó juntamente com o nosso estimado irmão Aldo. E nesse boletim, o nosso irmão Aldo, nesta semana, ele mandou relembrar a mensagem dele. Ele escreveu, irmão, para nós no ano, em janeiro do ano 2013, quando ele disse assim:
Jesus, nosso Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, eles receberam a missão de santificar um povo para Deus o Pai, ensinando a viver de acordo com os preceitos da santa doutrina e a santificação da nossa alma. E a Santa Avó, irmã, ela recebeu a missão de Deus. A senhora vai preparar um povo para o reino dos céus. E ela, então, ela recebeu esta grande incumbência, a Santa Avó, juntamente com o nosso estimado irmão Aldo. Então, nessa mesma época, preparou pastores da nossa igreja para trabalhar na preparação de alma para o reino dos céus. E cada um de nós, irmãos, recebemos a nossa missão. A missão, irmão, de levar ao mundo uma mensagem de paz, uma mensagem amiga, uma mensagem que o Senhor possa entender e valorizar o trabalho da nossa igreja. E mais adiante o nosso irmão Aldo mandou dizer assim: cada um dos que formam este povo apostólico deverá, no final da sua vida terrena, a sua felicidade, herdar a glória celeste, de estar para todos sempre no reino da luz, no reino da paz, um verdadeiro amor aonde não existe dor e também não existe sofrimento, mas somente júbilo, felicidade que nos resta a cada um de nós. Os irmãos, hoje, quantas pessoas, irmãos, já saíram aqui de Duartina, quantas e quantas, já cumpriu a sua missão, ele já está lá no reino dos céus, nos esperando, irmãos, de braços abertos. Quando que vocês vão vir para cá, meu Deus do céu? E nós depende somente de cada um de nós. Somente de cada um de nós depende, não depende da Santa Avó, não depende do nosso estimado irmão Aldo. Mereceu, vai. Não importa a hora, nem o dia, e nem a distância que nos separa. E mais adiante, o nosso irmão Aldo mandou dizer assim para a nossa igreja: para preparar as almas para o Pai Celestial, Jesus afirmou ou formou a igreja apostólica. Ele formou a igreja apostólica através da Santa Vó Rosa, que nos legou a sua doutrina e a sua disciplina. Aqui está a regra, é a nossa doutrina. É a nossa disciplina, é o meu ensinamento. Quem seguir este santo caminho, aqui é o caminho. Quem quiser ir para o reino dos céus, se seguir para outro caminho, irmão, o senhor não chega lá. O senhor não chega ao final, porque seguiu o caminho errado, seguiu as trilhas erradas. Por que perdeu no meio do caminho? Se nós estamos no mesmo caminho, no mesmo teto, a mesma Santa Vó Rosa, o mesmo irmão Aldo, a mesma doutrina, a mesma disciplina, o senhor se perdeu no meio do caminho. Então notem bem aos irmãos que todos nós que cumprem a regra da nossa igreja são uma pessoa feliz, são uma pessoa, irmão, que tem um sorriso no rosto, pessoa alegre, de coração, irmão, que tem um coração bom, que não guarda sentimento na alma, não guarda sentimento ruim, não carrega a pureza do mundanismo, não. Tem pessoa, irmão, graças a Santa Avó e nosso estimado irmão Aldo, o senhor internauta que está nos assistindo, a maior parte do nosso povo já nasceu predestinado. Nasceu para ser apostólico. Não dá trabalho para a Santa Avó. Não dá trabalho para o nosso estimado irmão Aldo. E não dá trabalho para a nossa igreja, não. Não dá trabalho para os pastores, não. E já nasceu predestinado para ajudar a Santa Avó, ajudar o nosso estimado irmão Aldo, valorizando cada trabalho que o senhor exerce na nossa igreja. O senhor é corista, eu vim para ser corista, eu não vim para estrovar. Eu vim para ser obreiro, eu sou um obreiro, eu não vim para poder só ter o nome de obreiro, mas não é um obreiro, não trabalha na igreja, não vem quase na reunião. E às vezes não pode nem contar com o seu trabalho, que obreiro que o senhor é, que diaconisa que a senhora é talvez.
Então valorize o seu trabalho. Eu quero ajudar o nosso irmão Aldo como uma diaconisa. Trabalha como uma diaconisa. Irmão, vê o seu trabalho, o que tem que fazer na nossa reunião. É isso que é o nosso trabalho. Se eu sou um pastor, meu irmão, eu quero desempenhar o meu papel, eu não vim só para passear na nossa reunião, não, meu irmão. Eu vim para transmitir ao Senhor uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, para dar coragem e fé para cada um de nós. Eu ajudo o Senhor e o Senhor me ajuda. É isso que o nosso irmão precisa da nossa família apostólica. E mais adiante diz assim o nosso estimado irmão Aldo: para que alcançaremos a perfeição, Deus, o nosso Pai, Ele nos espera cada um de nós. E é necessário que cada apostólico seja dedicado à igreja, dedicado à doutrina e à disciplina da nossa igreja. Não vivem e vive como os filhos de Deus. Irmão, tem apostólico que às vezes é apostólica, mas não está ali sendo muito apostólica, vamos dizer assim. É uma apostólica genérica. E nós não podemos ser assim não, meu irmão. Tem que ser um apostólico fiel, um apostólico verdadeiro. Aqui não tem nada de genérico, não. Então, note bem aos irmãos que mais adiante diz assim a doutrina: nós alcançaremos a perfeição que Deus, os Pai, Ele nos espera. E é necessário que cada apostólico seja dedicado à santa doutrina, e é necessário também que valorizar as nossas reuniões, da nossa amada igreja, e dela participando, com interesse de fé, e receber as mensagens que vêm dos céus, em nossas congregações, em nossos boletins internos da igreja apostólica. É através dos hinos de louvor, pela oportunidade que reunirmos pela perfeição, pela convivência em nossa reunião da igreja apostólica. Nós temos o prazer de ser apostólico, meu irmão. Às vezes, irmãos, é tanto problema que nós temos, às vezes problema com saúde, problema no trabalho, irmão, que problema em cima de problema. E às vezes os irmãos cantam um hino da nossa igreja, aquele hino serviu para mim, meu irmão. Aquele hino me abre a minha mente, meu irmão. A irmã canta com tanta devoção, a gente fica enriquecido, a gente se emociona com a letra dos hinos da nossa igreja. Porque, irmão, nós viemos para a nossa reunião, viemos para ouvir a palavra do nosso estimado irmão Aldo. Viemos com fé, com dedicação, com lealdade, com muita sinceridade. Nesta obra tão santa. Ninguém vem aqui por um acaso, não, meu irmão. Aqui todos nós vem somente com o objetivo. Eu vou para a minha igreja, eu vou preparar a minha alma, eu vou preparar o meu espírito, porque eu não sei a hora que o irmão Aldo, eu não sei a hora que a Santa Avó vem me chamar. Então, a hora que eles vierem, eu já estou preparado. Seja de noite, seja de dia. É isso que nós estamos ensinando para a nossa igreja. E eu digo aos nossos irmãos, e não é nenhum tipo de fanatismo nós dizer assim. Não é fanatismo, não. Eu estou me preparando, porque eu já estou com uma certa idade. Eu não quero mais viver no mundo. Eu quero ser uma pessoa dedicada à Santa Avó e o nosso estimado irmão Aldo. Aí os irmãos podem perceber e dizer assim: o senhor internauta, o Pedro de Birigui está falando assim porque ele já está velho. Por isso que ele fala assim: não, meu irmão, eu não nasci velho, não. Eu não nasci velho, eu nasci criança igual aos outros, mas desde o começo eu fui dedicado à igreja. Meus pais me ensinou, a minha geração, meus pais me ensinou. Na minha geração. Agora, cada um de nós tem a nossa geração. Se a sua geração não foi boa, como é que o senhor pode ser bom? Se o seu pai nos ensinou o caminho certo, não ensinou certo, nunca conversou com o senhor e com a senhora sobre doutrina e disciplina da nossa igreja. No passado, irmãos, os nossos pais conversávamos com nós. Nós era, irmão, que chegava em casa no meio da semana, quase
toda a família apostólica era assim. Não tinha celular para poder te estrovar, porque, irmãos, sentava lá na beira da calçada e a gente ficava falando sobre a nossa reunião. Demorava, irmão. Nós admirávamos os pastores que aqui vinham e nós ficávamos admirados das mensagens. A gente ficava admirado, como é que o pastor vai embora? Como é que ele chega em casa? Como é que chega... Olha a nossa preocupação, meu irmão. Hoje, irmão, ninguém preocupa se o pastor está a pé, se veio de bicicleta, se veio a pé, se deixou de comer, se dormiu, se não dormiu, não está nem aí. Não preocupa mais não, meu irmão. É todos que... Não é todos, não. Logicamente, nós temos família apostólica, irmão, que preocupa tanto com a gente. Nós temos reunião, nós temos os irmãos ainda lá no Amazonas, aqui no Tocantins, os irmãos que vão ouvir a minha mensagem sabem disso. Ele faz escala, irmão, não quer deixar nós sozinhos lá na igreja. Ele faz escala. É todos os pastores? Não, porque nem todos são iguais, meu irmão. Nem todos são iguais. Bom seria que todos fossem iguais. Todos podiam ser assim. Mas por que não é assim? Por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos, irmãos, todo setor, toda repartição, seja pública ou não, nós temos, irmão, as duas pessoas, temos dois, tem o bom, tem o ruim, tem o bonito, tem o feio, tem o gordo, tem o magro, tem o rico, tem o pobre, tem o bonzinho, tem o ruim. Na igreja não é assim. Na nossa igreja tem o consagrado e tem aquele que menos consagrado. Quem sou eu para dizer assim? Mas todo setor tem assim. Nós temos na igreja, pastor também é assim. Eu estou falando mal dos companheiros, imagino, nem posso dizer isso, são os meus irmãos, são os companheiros de trabalho. Mas os irmãos cada um tem o seu jeito de ser. Então, notem bem aos irmãos que tem muito lugar que ainda preocupa com o nosso bem-estar. Muito, preocupa muito, muito, muito. Então, notem bem aos irmãos que nós somos uma família só. Foi a última palavra do nosso irmão Aldo, nós não podemos esquecer nunca dessa palavra. Que nosso irmão Aldo dizia para nós somos uma família só, e somos mesmo. Eu posso estar lá no Amazonas, eu vou lá em Roraima. Quem está aí hoje é o Pedro de Birigui, sabe quem está aí hoje é o Pedro de Birigui, todo mundo me conhece, Eu fico feliz da vida, irmãos, quando eu encontro com os irmãos, daquele abraço caloroso, aquela paz do Senhor verdadeira, irmão, que é do coração, não é com um sorriso de... Eu ia falar político. Não, eu falo palavra verdadeira, irmão, sorriso no rosto, sorriso verdadeiro. Então, notem bem aos irmãos que nós temos que ser verdadeiros. E os irmãos sentem na alma, irmãos, os nossos cumprimentos. E não tem nada de falsidade com o nosso povo, não. Tem que ser sincero. Sim, sim, não, não. Olha o que nosso irmão Aldo mandou para a nossa igreja, dizendo assim: no entanto, ó prezados irmãos e as nossas irmãs, o não vigiar aos cuidados da vida poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou São Mateus, ao dizer assim: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo, haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, pois bem sabe que o vosso Pai Celeste, que vós precisais de todos eles buscar primeiramente o reino de Deus. A sua justiça, as vossas coisas serão acrescentadas. Então nós temos que preocupar, irmãos, com a nossa alma, o nosso espírito. Não é preocupado no comer, preocupado no beber, preocupado no vestir. Não. Irmão, vem para a nossa reunião. Pastor, não termina a reunião logo, eu tenho que fazer comida. Preocupa primeiro com a sua santificação, meu irmão. Eu não vou na reunião hoje porque eu fui com a reunião com a mesma roupa, hoje eu não vou com a mesma roupa, não vou repetir a mesma. Não, esquece, meu irmão, esquece disso.
O que manda é o seu coração. A Santa Avó não vai olhar a sua roupa se veio sábado, domingo na mesma roupa, não, meu irmão. Ela está preocupada com a sua alma, com o seu bem-estar. É isso que nós estamos preocupados no bem-estar da família apostólica. E essa recomendação Jesus quis ensinar. E não devemos nos preocupar exclusivamente com os bens materiais. Olha aí que o modo mandou dizer. E ainda que é necessário a vida, pois não estamos sobre a terra para viver imersos no pensamento às coisas materiais, mas como os filhos de Deus dará o que for preciso e necessário para a nossa vida. Quando nós clamamos, irmão, por misericórdia, o nosso irmão Aldo, a gente percebe, a gente ouve testemunho do nosso irmão na congregação. Pastor, estou tão feliz hoje. Hoje eu passei por um momento difícil, pastor, mas eu clamei para o nosso estimado irmão Aldo e ele então nos socorreu quase que imediatamente. Por isso que hoje eu vim feliz da minha igreja. Porque, irmão, para receber tem que merecer. Por isso, irmão, que a nossa preocupação com o bem-estar da família apostólica, ser humilde, ser sincero. Eu disse para os irmãos na noite de ontem, ser humilde, irmãos, não é dizer bonzinho, a pessoa quase que não conversa, acabrunhado. Mas vai ver, a pessoa é uma pessoa perigosa, quase que não conversa com ninguém. Nossa, que a pessoa é humilde, às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes não é. E tem pessoa que gosta de conversar, pessoa extrovertida, pessoa, todo mundo fala. E às vezes aquela pessoa é sincera, é humilde. É o jeito da pessoa. E às vezes, irmão, a pessoa quietinha, quase que não conversa. Aqui dentro da igreja. Mas chega em casa, irmão, vira um trem. Sabe, um trem, uma pessoa ruim, pessoa odiosa, pessoa quase que não conversa. Aqui dentro da igreja, mas chega em casa, o marido nem chegou dentro de casa, já tira essa roupa e já pendura no guarda-roupa. Ah, meu Deus do céu. Tira essa roupa e já pendura no guarda-roupa. Não quer ver coisa bagunçada. É desse tipo, mulher ruim, briguenta dentro de casa. Mas aqui na igreja é cabrunhada, quietinho, todo mundo dá um valor. Mas chega em casa, brava com os filhos, brava com o esposo. Deus o livre. Então notem bem aos irmãos que, sendo assim, procurem mais a vida espiritual, reforçando a cada dia e apresentar a Santa Avó Rosa e o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o Espírito cheio de virtude e santidade. E no final da sua vida, será um tesouro que deverão apresentar a Deus, o nosso Pai. A nossas irmãs, nossos irmãos de todas as idades, deem muito valor às nossas reuniões da nossa igreja, possa cumprir toda a nobreza da sua alma, a fé em Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, bem como a respeito de adoração ao Divino Mestre. Ele ensinou, através do ministério da Santa Avó Rosa, são de grande valor para a salvação e a santificação da nossa alma. E o nosso Senhor Jesus cumpriu, prometerá aos seus discípulos, quando ele enviará o outro Consolador, para ensinar a sua doutrina perfeita em matéria de religião. Ensina a prática que educa, que moraliza, santifica. Irmãos, o nosso povo é bem educado. Pelo que nós ensina, é bem educado. Pelo que nós ensina, deveria ser bem educado. Tratar os outros bem, não com brutalidade. Não é só aqui dentro da igreja, não. É lá no seu trabalho, na escola, qualquer repartição pública, o senhor e a senhora devem ser o exemplo. Exemplo edificante. E quem está ali de olho, irmãos, são as pessoas de fora. E eu admiro aquela mulher. Olha, ela tem uma conversa sadia, conversa de respeito. Olha aquela moça é da igreja apostólica da Santa Avó Rosa. Olha a atitude dela, do jeito dela conversar, do jeito que ela trata os outros. Todo mundo repara, todo mundo repara.
Os irmãos pensam que está sozinho aí, meu irmão, todo mundo está de zóio no senhor, está de zóio na senhora. Pensa que está sozinho nas ruas, irmão, tem muitas pessoas aí vigiando, principalmente o poder do mal. O poder do mal, irmão, ele anda sorto, bravando como um leão, dizia o nosso irmão Aldo. Ele não vê a hora que o senhor venha falhar. E ele, irmãos, o senhor não precisa abrir uma janela dessa aqui não. Somente uma brechinha de nada que o senhor dá, pá, acabou. Ele já entra na sua alma, meu irmão, faz um terror, Então, muito cuidado. Vocês pensam que o poder do mal está feliz com nós nessas horas aqui? Às vezes está na rua, esse povo aí ouvindo a mensagem do irmão Aldo, da Santa Avó, ele está para a rua, ou dormindo uma hora dessa, almoçando, está lá. E ele está preocupado, irmão, com a nossa alma. Ele está preocupado, irmãos, da pessoa falhar um pouquinho para ele entrar e te derrubar. E para derrubar, tem muita pessoa que quer te derrubar. Agora, para levantar, dá uma mãozinha. Irmão, o senhor quer uma mãozinha para levantar? Não acha não, meu irmão, não acha não. Tá bom, irmão? Mas para derrubar tem um monte. Irmão, que a Santa Avó nos abençoe grandemente. Tá bom, irmão? Nós vamos ouvir agora um hino para poder encerrar a nossa reunião por hoje. Na quarta-feira nós estamos aqui novamente, tá bom, meu irmão? Eu gostaria que os irmãos viessem ouvir a mensagem da Santa Avó. Eu tenho a certeza que o nosso irmão Aldo vai mandar uma mensagem, irmão, que vai precisar para mim, para o senhor ouvir. Às vezes está faltando uma coisa, um alimento para o senhor. E eu tenho o prazer de transmitir aos irmãos na quarta-feira a reunião de oração. Tá bom, meu irmão? Agora nós vamos ouvir CS 496, Doce Palavra, é o hino que nós vamos ouvir pelo nosso coral. Toda vez que penso no irmão Aldo, um sentimento no meu coração aparece forte, muito forte, transbordando de emoção. Faz lembrar suas palavras, seus gestos de amor, ecoando no meu pensamento tudo que ele falou. Não tem como não lembrar, sem querer emocionar. Sua presença é muito forte, impossível não amar. Amor incondicional, presente em nossa vida, levarei no coração, sempre forte até o final.
Irmão, todos de pé, nós vamos encerrar a nossa reunião. Quem não a lembra, irmão, nesse dia, nossa, parece que foi hoje, o nosso irmão Aldo despediu da gente, irmão, no último dia, e ele dizia, somos uma família só, quero todo de volta. Quanta saudade, irmão, quanta falta faz para nós, quanta falta. E ele sabe disso, a falta que faz para nós, irmãos, mas ele tem contornado tudo isso, em troca, irmão, de nossa obediência, da nossa santidade. Ele tem feito tudo um pouquinho mais para cada um de nós, para suprir, irmãos, a falta, a ausência dele física aqui na nossa igreja. Irmão, até terça, até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom, meu irmão? Um abraço a todos desde já. Ó Santíssimo Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, mais uma vez, ao encerrar mais uma reunião aqui na tua santa e bendita congregação, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento santo e sagrado. Ó, irmão Aldo, eu recordei a tua mensagem, irmão Aldo, a mensagem que o Senhor mandou dizer para nós no janeiro do ano 2013, quando o Senhor dizia, eu quero um povo unido, eu quero um povo consagrado, eu quero um povo na minha igreja, um povo que valoriza nossas reuniões. E eu, irmão Aldo, eu transmiti aos irmãos dessa congregação. Eu tenho a certeza, ó irmão Aldo, que o Senhor ouviu também os nossos pedidos, a nossa mensagem. E os irmãos ouviram, irmão Aldo, não somente ouviu a tua palavra, irmão Aldo, mas vão guardar no seu coração como uma pedra preciosa, e quando for usufruir daquilo que ouviu nesta manhã, a tua mensagem, irmão Aldo, será válido, serão alimentados cada vez mais da tua graça, do teu poder, ó irmão Aldo, da tua graça, santa e gloriosa Vó Rosa. Agora, Santa Avó, eu peço a bênção da Senhora, aqueles que moram em lugar tão distante, vó, são ouvintes de hora milagrosa, não pode frequentar as nossas reuniões da nossa igreja, mas os seus pensamentos voltados estão para esta reunião, não importa aonde ele estiver. Às vezes encontra um doente acamado, nas casas de saúde e também nas maternidades, e eles então passam momentos difíceis, momento delicado, mas a senhora tem, muitas vezes tem atendido o pedido de cada um dos teus filhos, e eles clamam por clemente a tua misericórdia, e muitos deles, vó, eles escreveram o nome dos seus amigos, o nome da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, e vice-versa, e colocaram nessa caixa de oração. Santa e gloriosa Vó Rosa, eu peço à senhora que o ajude. Eu coloco a minha mão sobre esses nomes, vó. Mas quem vai abençoar é a senhora. Quem vai abençoar é o Senhor, irmão Aldo, e já está abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, da senhora, vó, o nosso venerável Espírito Consolador, porque é a senhora que nos consola a nossa alma de dia e também de noite, e não importa a distância que nos separa. Aonde estiver um apostólico, vó, a senhora envia o anjo do céu para nos proteger, para nos guardar. Não somente a senhora, vó, mas também ao Senhor, irmão Aldo, tem lutado muito, mas muito mesmo, para que a nossa igreja seja vitoriosa ainda aqui, na face desta terra. Amém. Irmão, que a Santa Avó abençoe cada um de nossos irmãos, e até quarta-feira, se Deus quiser e Deus há de querer. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.